Mas Deus se compadece de mim e de você. Mas de nós, né? Noites traiçoeiras, noites de trevas, que você não está vendo a luz. Mas a luz está lá. É só você abrir e rasgar o coração. Não é para rasgar a sua roupa, não, ele sempre rasgava o seu manto, as suas roupas, e rasgava também o coração. Espere, irmão! Espere. Oh, chorando, preciso de você nessa terra para poder beber. Espere. Mas o que, seu tio? O tio de Esther, quando ele soube que Amã iria destruir todo o povo de Israel, o judeu, porque ele odiava o judeu, o diabo nos odeia, o diabo tem poder de nos arrancar, nos deixar maduros, sem nada, mas Deus se compadece de você. Mas você, quando ele soube a conspiração daquele homem, usado pelo diabo, o diabo também usa, irmão, mas você tem que estar como amado Deus. E sabe que a Bíblia fala? Se você ainda não leu, faz história de série e coisa assim. Quando ele soube da conspiração contra o povo de Israel, ele não foi lá na porta de ninguém. Aleluia. Mesmo sendo o seu pior inimigo, diz a Bíblia. É o seu pior inimigo. Inimigo. Aquele inimigo cruel. Ele não fez isso não. Sabe para onde ele foi? Ele foi ali. Quando ele soube, ele rasgou a sua vestimenta, o seu manto, a sua roupa que estava sobre si. E diz a Bíblia que ele se derramou. Ele jogou frio sobre a sua cabeça. E ele começou a falar com Deus. E ele começou a pedir o Senhor. Ele começou a clamar. E diz o Senhor, diz a Bíblia, que foi muito amargo. Ele estava sentindo amargo. Ele estava sentindo a morte do povo de Israel. Mas aquele homem começou a perseverar na oração. Aquele homem começou a fazer um jejum. Aquele homem diz aquele que ele não comeu nada. Aquele homem ficou ali suplicando o Senhor, para que o Senhor viesse com uma resposta, para que o Senhor viesse com uma solução, o que ele faria para vir resolver aquele problema daquele povo. Irmão, é nesse momento que você tem que falar comigo. Eu sei que a Bíblia fala que os santos se comunicam com os santos. Os santos comunicam com os santos, mas fica espiritual. Fica espiritual. Veja com quem você fala, com quem você ouve, com quem você fala os seus problemas, as suas situações. Intimidade com Deus. Fala com Deus. Fala tudo com Deus. Porque quando você vier para a igreja, você não falou para ninguém. E quando chegar aqui, Deus vai falar com você através do louvor. Deus vai falar com você através de uma mensagem. Deus vai falar com você através de uma profecia, através de uma revelação. E diz a história que ele, Babel, começou a se inclinar perante a terra. Aquele homem colocou a sua boca na poeira. E ele começou a clamar ao Senhor. Ele começou a sentir a presença do Senhor. Porque o Senhor estava com ele. E diz a história que Deus foi até Mardoqueu, pediu que Mardoqueu fosse até Esther, porque a rainha Esther não sabia de nada, ela já era rainha, e ela não sabia de nada do que estava acontecendo, porque aquele homem era muito astuto.
temos que vigiar em nosso adversário. Porque ele é astuto, ele é feroz, ele é inteligente. Satanás não é dele, não. Então nós estamos embaixadores de Cristo, sacerdotes de Deus, temos que estar ligados. Então, irmãos, ele foi até a sua sobrinha e falar ali daquele problema que estava acontecendo. E diz a Bíblia que a Esther imediatamente reuniu as suas concubinas, ela entrou no seu quarto e falou para que Mardoqueu reunisse todo o povo de Israel que estava ali em Suzã, para que pudesse ali clamar um jejum, clamar em oração. E Esther fez 6 dias de oração de jejum, trocava no pó, ela tirou as suas vestimentas de rainha e se prostrou diante de Deus. Ela naquele momento, ela sabia, ela precisava do Senhor, porque a sua coroa não ia dar, aleluia, a liberdade ao seu povo, mas ela clamando o Senhor naquele momento, o Senhor ia responder. Que coisa linda. E naquele momento, irmãos, naquele momento, ela começou porque ela tinha que ir diante do rei. Para você ir diante do rei, você tem que estar prostrado diante de Deus. Não diante dos problemas. Não diante da situação. Você tem que estar prostrado diante de Deus. Deus se agrada quando ele se prostra. Porque ele sabe que você é forte, você é viva. E nada você é. É como se fosse uma folha seca, que murcha, fica seca, e o vento leva de um lado para o outro. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós não ficamos de um lado para o outro, batendo a cabeça para cá, para lá, aleluia, fica se desesperando, fica desesperada, não, porque você confia no Senhor, porque você acredita no braço forte do Senhor, porque o braço forte do Senhor não é carne de homem, o braço forte do Senhor, ele te pega pela tua mão, ele te pega pelas tuas mãos, e ele fala, eu estou contigo nessa batalha, eu estou contigo, aleluia, para te dar a vitória. E foi a vitória daquele povo. E sabe o que aconteceu com o seu inimigo? Primeiro ele teve que ver a glória do Senhor sobre a vida de Mardoqueu, porque aquele homem humilhava aquele homem de uma tal forma, mas ele ficava calado. Nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, aleluia. Por isso que a gente não tem humildade, tem que pedir humildade ao Senhor. Tem que pedir porque Deus não se agrada do soberbo. E aquele homem, Ramã, era soberbo. Aquele homem era arrogante. Ele achava que ele sabia de tudo e não sabia era nada. Porque o nosso Deus é Deus vivo. O nosso Deus tem os olhos como chama de fogo. E os seus pés são reluzentes. A sua cabeça, os seus aleluia, é branca como a minha. E os seus olhos são como fogo de chama. E ele vê todos sobre a terra. E diz a Bíblia, irmão, que Ramã teve que ver a vitória de Mardoqueu e a rainha de Esther. Mas aquela força, você pode olhar, aquela força que ele fez para Mardoqueu. Ele fez uma cilada, cuidado! O seu adversário é uma cilada! Ele tentou uma cilada para Mardoqueu, para que Mardoqueu fosse para aquela força. E ele, irmão, que diabo astuto, levantou ali uma força para o Mardoqueu. Mas o Senhor foi lá e interviu. E aquela força, aquilo que ele fez para Mardoqueu foi para mim. O choro pode durar uma noite. Talvez você está chorando, eu não sei. Talvez você está triste. Você está angustiado. Mas Deus não vê o seu sofrimento. Deus não
estava para ser crucificado pela mão dos pecadores, homens ruins, perversos. Ele foi para o monte orar. Ele foi para o monte orar com seus discípulos. Mas ele queria ficar só com o Senhor. Ele pediu que eu creio Pedro, João e Tiago. Fique aqui um pouquinho. Eu vou me afastar um pouquinho de vocês, mas fica orando aí. Fica orando aí, meus filhos. Fica orando. Mentira, fica orando. Eu vou ali para conversar com o meu papai. Em Lucas fala, em Lucas, eu creio que eu não lembro o capítulo, mas acho que é 21. E fala desse tema. Jesus começou a frustrar diante do seu pai, amado. E diz a Bíblia, irmão, que Jesus começou a orar. Ele voltou para os seus discípulos. Os discípulos assim, numa hora vigiando, orando, ele voltou de novo. E ele falou: Senhor, não faça segundo a minha vontade, mas faça a tua, Senhor. Segundo o teu querer. Eu vou ter que passar, eu vou. E diz a história, a Bíblia, que ele começou a clamar. E a Bíblia fala que ele chorava, que ele chorava, que ele chorava. Por isso eu estou confirmando com você nesta noite que quando uma lágrima cai dos seus olhos, o nosso Deus se compadece de você. E quando aquelas lágrimas desciam sobre os olhos de Jesus, diz a Bíblia que as lágrimas se tornaram grandes gotas de sangue. Irmão, diz a Bíblia que o Senhor enviava um anjo para confortar Jesus. E a igreja, como Jesus não estava só, talvez os seus discípulos estavam ali dormindo, não estavam vigiando, mas Jesus via que ele via que seu filho precisava de um conforto no seu coração para passar para a crucificação. E diz a Bíblia que o Senhor enviou um anjo. O anjo saiu pertinho. E o anjo confortou o coração de Jesus. Mas mesmo assim, irmãos, a Bíblia fala que as lágrimas de Jesus se tornou como gotas de sangue. Será, irmãos? Será, irmãos? Que você tem? Os seus olhos têm? Porque eu tenho arrancado lágrimas dos seus olhos. Porque a lágrima é muito importante para Deus. Não seja seca, não seja vazia, não seja como os ossos do vale dos ossos secos. Tenha lágrimas para você derramar perante Deus, porque essas lágrimas não são em vão para Deus. Mas depois disso tudo, irmão, sabe o que vem? Uma alegria. Você vai passar pelo deserto. Depois desses 7 dias, 10 dias, um ano, não sei. Você vai ver a sua vitória lá do outro lado. E você vai dançar na presença do Senhor. Aleluia. Você vai dançar na presença do Senhor. Você vai glorificar o nome do Senhor. Vem alegria, irmão, depois do processo. Depois que você amassar, quebrar,
amado. E sabe qual é a alegria disso tudo? José. José passou muitas noites de choro e de lágrimas. Você sabe os processos que José passou ali na terra dos egípcios. E o que seus irmãos fizeram, ele chorou muito mesmo, muito. E quando ele falava com seus irmãos que seus irmãos iam se prostrar diante dele, o seu pai, só Deus. Mas o pouco mais interessante disso é depois de tudo que José passou, primeira etapa, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, não sei quantas etapas ele passou na sua vida aqui com Deus. Chegou lá na frente de Deus e enviou a fome para que se cumprisse a promessa do Senhor na vida de José. E diz a Bíblia que quando José viu seus irmãos, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, mas sabe de quê? Que eu vejo nessa revelação do Senhor, que ele chora de alegria, ele chora de vitória, porque ele passou por muitas etapas, e ele estava vendo seus irmãos ali diante dele, não para se engrandecer, mas para ver que a promessa do Deus se cumpre, quando Deus revelava sonhos para ele, e quando ele contava sonhos para os seus irmãos, ele não acreditava na promessa que o Senhor daria sobre a vida dele. Mas o que aconteceu? Deus é fiel e justo para cumprir. Por isso, os seus irmãos se prostraram sem saber que ele era José. Mas depois José se revelou diante dele e disse que a casa de Faraó, o povo de Faraó, ouviu o choro de José. Mas o choro de José era choro de alegria. Eu não sei quanto tempo vai durar, aleluia. Eu não sei no deserto, mas eu sei de uma coisa, que você vai chorar de alegria. Você vai receber a vitória de Deus. Você vai receber as primícias do Senhor, porque vai se cumprir a sua vida. Fácil. Deus, irmãos, ele não é garrafa, como eu acabei de falar. Não, Deus não é garrafa. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que passar por um sofrimento. Nós temos que passar. Para que nós, filhos do Deus Altíssimo, venhamos abrir a nossa visão espiritual, os nossos ouvidos, para entender o projeto de Deus, para entender o que Deus requer da sua vida. Irmãos, todos essas vidas, esses irmãos que eu relatei aqui nessa noite, eles eram falhos como irmãos. Eles também eram pecadores. Mas todavia, irmãos, eles acreditavam na promessa do Senhor. Eles foram até o fim. Eles passaram o que passou, irmão. Com todo esse lado do adversário, com toda a ativez do inimigo. Mas eles passaram. Eles passaram e permaneceram firmes na presença do Senhor. Então, nesta noite, eu quero te dizer uma coisa. Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá uma manhã. Muitos são as aflições do justo. Irmãos, muitos é o êxito no final. Plural. Muitos são as aflições do justo. Mas Deus livra de todas.
Você vai passar pela aflição, mas Deus vai te livrar. Se você está na presença dele, se você está tendo compromisso com Deus, se você está sendo, aleluia, fiel com o Senhor, Ele vai te livrar. Entenda disso tudo, irmão, que Deus, mesmo quando a gente está fraco, desobediente, com Deus, e Deus vai dando oportunidade. E Deus vai dando oportunidade. Deus não mata logo de vez, não. Deus vai dando oportunidade. Deus vai usando os profetas para revelar, para falar, filho, volta para o nome do Pai. Volta a primeira obra. Eu quero ver suas lágrimas. Eu quero ver seu compromisso. Eu quero ver você se alegrando na minha presença. Eu quero ver você louvando. Deus ele dá. Deus ele dá. Mas é necessário